Então, pessoal, começando a parte conteudista propriamente dita, a gente vai fazer uma introdução às encefalopatias espongiformes transmissíveis. Vou fazer uma abordagem bem calma, bem tranquila, para todo mundo entender os principais conceitos e as definições gerais relacionadas a essa doença, tá? Principalmente, o pessoal que tem mais tempo de formação, talvez não tenha tido tanto acesso a esse conteúdo que eu vou passar agora. As faculdades, as formações mais recentes, normalmente os alunos têm acesso, né, ao estudo completo das doenças priônicas, mas eu vou trazer muitos detalhes aqui para a gente entender alguns conceitos, tá? Bom, o primeiro conceito é doença priônica. O que é uma doença priônica? Uma doença priônica é uma doença que tem como agente causal, ou seja, um agente causador comum, o príon. Pode ocorrer de forma esporádica, hereditária ou adquirida, que também é chamada de forma infecciosa. Então, é uma doença que tem 3 formas de ocorrência e o agente causador é um príon. Além disso, né, quando a gente fala da forma infecciosa ou da forma adquirida, ela é também chamada de encefalopatia espongiforme transmissível, que agora a gente vai falar só EET, para não ficar falando desse nome todo enorme. Independentemente da forma, ou seja, independente se é infecciosa, se é hereditária ou se é esporádica, trata-se de uma doença neurológica crônica, degenerativa, fatal. Não tem cura. Então, a gente tem que entender o que é uma doença priônica, a gente tem que saber as 3 formas quando a gente fala de doença priônica, mas o enfoque, quando a gente fala de encefalopatia espongiforme bovina, é uma doença adquirida infecciosa. E aí, por isso que a gente chama de transmissível, porque a encefalopatia espongiforme bovina é uma doença priônica infecciosa, então ela vai ser transmitida. Transmitida quando o animal tiver acesso a príon, tá? Bom, o que acontece? Basicamente, os animais, né, os mamíferos, eles têm um gene que a gente chama de PRNP, e esse gene faz parte do genoma do mamífero. Tá lá no DNA, lá no núcleo da célula, todas as células. Algumas das células do animal normal, ele vai expressar o príon. O príon é normal, faz parte, expressa lá no neurônio, estabiliza a membrana do neurônio. Ou seja, ele é constitutivo, ele é constitucional, ele faz parte da composição da célula. Então, quando ele faz parte da composição da célula, a gente chama de PRP, que é a proteína priônica. Essa proteína priônica, que é normal, que faz parte da constituição da célula, a gente chama de PRPC, que é uma proteína priônica conformacional, constitutiva, que faz parte da célula. Acontece que essa proteína, diante da ação de outra proteína parecida com ela se transforma num príon infeccioso. Ela modifica a sua estrutura química e aí ela deixa de ser uma proteína funcional, passa a ser uma proteína anormal e o animal desenvolve a doença. Tá? Então, o príon, que a gente chama de príon, é essa proteína normal ou essa proteína anormal que vai ter no corpo do animal. A diferença é que a proteína normal não causa doença, ela faz parte dele. E a proteína normal, ela causa doença. Como? Na forma esporádica, na forma hereditária ou na forma infecciosa. Calma, que a gente vai explicar agora detalhadamente esses critérios aqui da doença priônica para você compreender o conteúdo como um todo. Bom, falando das formas de apresentação, que está lá dentro do conceito de doença priônica, a primeira forma que a gente vai demonstrar é a forma esporádica. Na forma esporádica da doença priônica, não existe uma fonte infecciosa conhecida e não existe evidência da doença na história familiar do paciente. Então, o animal, de repente, ou o ser humano, de repente, desenvolve aquela doença. Normalmente, ele tem uma mutação no gene. Isso acontece no scrape, por exemplo. Por isso que eu falo, a gente sempre vai lá, usa o scrape como exemplo, né? O animal, ele tem o gene da proteína priônica. Só que esse gene dele, o PRPNP, ele sofre uma mutação aleatória. Ou ele tem uma predisposição a sofrer a mutação. E aí aquele animal
vai ter uma encefalopatia devido à formação de príons anormais lá no seu sistema nervoso. Tá? Então, isso acontece esporadicamente, ele sofre uma alteração, uma mutação, e as mutações, a gente lembra lá da genética, né, gente, lá da graduação, primeiro período normalmente, a gente lembra que a mutação é um evento natural e aleatório, ele acontece no corpo de qualquer animal, de qualquer ser humano, e às vezes pode determinar o aparecimento de uma doença esporádica. Existe ainda a doença priônica, que ela acontece na forma hereditária, em que a gente percebe que existem casos familiares em que os indivíduos possuem uma mutação no gene que codifica o prion. Você fala, Pri, mas tem mutação aqui, mutação aqui? É, só que aqui o indivíduo sofreu uma mutação aleatória. Nesse caso da forma hereditária, ele adquiriu o gene que já tem a mutação. Então, é uma doença que vem passando de pai para filho. Aquele gene, né, que sofre uma mutação, ele é passado do pai para o filho. Ah, então um caso esporádico os descendentes vão ter? Não necessariamente. No caso esporádico, aquele indivíduo teve a doença. No caso hereditário, essa alteração do gene, ela é transmitida de pai para filho. Tá? Então, o esporádico é do indivíduo, hereditário é quando a gente vê uma linhagem, uma descendência inteira tendo. Isso acontece quando a gente fala do Scrape, que é o modelo animal que a gente estuda as doenças priônicas, né? Às vezes, a gente tem ali um reprodutor, e esse reprodutor deixa todos os descendentes. Quando ele começa a entrar já na fase adulta, até um pouco para velhice, né, que ele é um reprodutor, a gente começa a perceber que ele tem alterações neurológicas, e quando acompanha os descendentes dele, lá na fase adulta, eles também têm as mesmas alterações. Por que que ele tem? Porque ele herdou, tá? Naquele caso, não é esporádico. Bom, e tem ainda a forma infecciosa, que é o enfoque da nossa aula, em que o prion é transmitido iatrogenicamente, uso de tecidos ou instrumentais infectados, ou ele vai ser transmitido através do alimento, que é o que acontece na BSE, que é o que acontece na doença de Creutzfeldt-Jakob, né, na variação dessa doença. Tá bom? Então, a forma infecciosa é o que a gente vai falar de encefalopatia espongiforme transmissível. Ah, mas a hereditária é transmitida de pai para filho. É, mas ela não é transmitida ativamente, né? Ela é herdada. A gente fala transmitida de pai para filho, mas a palavra correta seria ela é herdada. No caso da infecciosa, não. A gente vai ter que veicular o agente, a gente vai ter que veicular o prion através de uma fonte, que pode ser iatrogênica ou pode ser através do alimento. Mas como é que esse negócio de iatrogênico? É assim, no ser humano, a gente faz transplante de retina, a gente faz transplante, às vezes, de inserção de medula, transplante de células do sistema imunológico. E aí, esses tecidos, quando são transplantados, eles podem levar o prion de uma pessoa infectada, na hora do transplante, infectar uma pessoa sadia, e aí isso a gente chama de iatrogênico. Ou de instrumental cirúrgico que não foi adequadamente sanitizado, e aí levar a introdução do prion. E, além disso, o alimento. Ok? Então, independente da forma de apresentação da doença, todas três têm que haver a presença do prion para a gente observar as alterações clínicas. Bom, mas então, vamos voltar lá para a gente entender direitinho o que é um prion. Né? Porque a gente já entendeu as formas de apresentação e a gente agora tem que entender de onde é que vem esse prion. Bom, o prion são proteínas presentes na superfície externa das células do cérebro, podem ser encontrados em menor quantidade em outros órgãos. Ou seja, os prions são proteínas constitucionais. Elas fazem parte do corpo dos mamíferos. Todos os mamíferos, possivelmente, tá? Bom, então aí a gente tem o prion, que é uma proteína normal, uma proteína que a gente pode ver lá na prova como uma proteína constitucional, ou uma proteína constitutiva, ou uma proteína celular. Faz parte da célula do cérebro daquele indivíduo. E aí, quando ele tem esse prion normal, constitucional, constitutivo, ele não tem doença, tá? Por quê? É como ele ter actina, miosina. Se tá normal, não tem doença. Acontece que essa proteína normal, constitucional, constitutiva ou celular, ela pode sofrer uma alteração. Ou ele pode adquirir, né, uma proteína anormal,
anômala, infecciosa ou uma proteína patogênica, um prion patogênico. Então, ele tem a proteína normal. Essa proteína normal, ela pode ser convertida ou ela pode ser adquirida. E aí, a proteína normal sendo transformada em proteína normal, aí a gente tem a presença da doença. Então, a doença priônica nada mais é do que a presença do príon anormal, determinando alteração no funcionamento do sistema nervoso central. Ok? Tem as duas. O animal que tem, então, uma encefalopatia espongiforme transmissível, significa que ele só tem proteína normal? Certo ou errado? Errado. Ele tem a normal. Ele tem a normal, constitucional, e ele tem também a anormal ou infecciosa, anômala. Ele sempre vai ter as duas. O animal com a doença. E o animal sadio? O animal sadio, ele só tem as proteínas constitucionais. Tá? Eu vou falar constitucional ou constitutiva para você aí não confundir, não ficar claro para você, porque às vezes no jeito que a gente fala, né, gente, eu falo normal, e aí você fica normal ou anormal? Se eu pôr um artigo na frente, pode ficar difícil. Então eu vou usar esses dois termos para facilitar a nossa conversa, ok? Bom, então entendido isso, vamos ver o prion. Qual que é a diferença do prion constitutivo para o prion anormal? Bom, o prion celular e o prion, qual que é a diferença do prion celular para o prion patogênico? Aqui nessa imagem, a gente tem um prion celular, né, constitutivo, e aqui a gente tem o prion patogênico. A diferença está na forma química dessa molécula, tá? Quando a gente tem o prion celular, a gente chama de PRPC. Então lembra, o PC de constitutivo, constitucional, celular, né? Essa proteína, ela parece, de acordo com os estudos mais recentes, exercer uma função sináptica. Ela é necessária para que a função sináptica dos neurônios aconteça de maneira normal. Ela parece controlar a sobrevida das células de Purkinje. Ela tem uma função, como qualquer proteína do seu corpo, ela tem uma função, porque ela faz parte do funcionamento do corpo. Bom, e a proteína normal? A proteína normal, ela recebe a sigla de PRPSC, porque ela tem uma alteração da estrutura conformacional, tá? Essa sigla PRPSC vem do inglês, que diz Proteinaceous Infectious Particle, tá? Partícula, que vem, o prion, né? Significa Proteinaceous Infectious Particle, tá? Isso é o significado de prion. E aí a sigla se chama PRPSC. Essa proteína que está alterada na sua conformação, ela desagrega a membrana celular. Ela desestabiliza a membrana. A proteína normal não, ela ajuda, ela controla, ajuda na sobrevida. Quando ela muda a sua conformação química, a proteína anormal, né, o PRPSC, ela vai levar uma instabilidade da membrana plasmática. Isso faz com que as células que estão sofrendo essa desagregação da membrana celular inflem, tem influxo de água, enche, né, de água e de outras substâncias, tem deposição de substâncias amiláceas, e aí essa célula, ela tem um aspecto vacuolizado, ela fica com aspecto de esponja, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas a alteração espongiforme que a gente vê nos animais e nas pessoas que morreram devido a uma doença priônica, a gente vai ver o cérebro espongiforme porque houve uma desagregação da membrana celular devido ao acúmulo, à deposição de proteína priônica anormal ou PRPSC. Tá? Vamos encerrar esse bloco aqui, aí no próximo a gente volta falando sobre algumas particularidades do prion.